Irmãos, a palavra de hoje é: nós estamos sobre nova direção. O que é estar sobre nova direção? Você se sente sobre nova direção na sua vida? Você sente que um dia você vivia de um jeito, mas de repente você passou a viver de uma outra maneira, e essa maneira é uma nova direção que Deus está dando na sua vida? Amém? Pois isso é o que realmente acontece conosco. É interessante que essa placa sob nova direção, às vezes a gente encontra no comércio, né? Uma loja quer fazer uma promoção, não sabe mais o que fazer, o que vender, coloca lá sob nova direção. Quando é verdade que aquele estabelecimento está sob nova direção, você vai chegar ali, você vai encontrar um atendimento diferente, você vai encontrar mercadorias diferentes, você vai encontrar um preço diferente e outras coisas mais. Agora, se você chega e entra, nova direção, ok, tudo estava igual como era antes, nada se modificou, eu não volto mais aqui, me enganaram. Não acontece isso às vezes? Sabe, eu detesto quando às vezes a gente recebe aquelas propagandas aí, via e-mail, WhatsApp e outras coisas, dizendo alguma coisa, você vai naquela boa fé, é nada, é tudo mentira, é só para você perder um tempo, dar atenção e sei lá. Mas queridos, houve um dia na minha vida e na sua também, aleluia, que você não planejou, mas o Espírito Santo de Deus pendurou no seu peito, nas suas costas, uma placa: Ele está sob nova direção. E você anda por aí com essa placa: eu estou sob nova direção. Queira ou não, goste ou não. Às vezes tem gente que fala assim: não quero que ninguém fique sabendo que eu sou crente. Querido, não precisa saber que você é crente, você não precisa publicar, sou crente. Não. Se você está sob nova direção, todo mundo percebe. Nem que você não põe a faixa na porta da loja. Alguém entra lá por acidente e fala: mas peraí, isso aqui, o dono é diferente, a mercadoria é diferente, está tudo diferente, né? Sim, nova direção. Então, queridos, as pessoas percebem quando nós conversamos com ela que mudou o nosso linguajar. As pessoas percebem quando faz negócio com a gente que mudou a nossa maneira de ser negociante, fazer as coisas. Por quê? Nova direção. Amém, queridos? Então, aqui o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai projetar aqui, mas diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Por quê? Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês: deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos de Deus. Amém? Então, queridos, mesmo que a gente não queira proclamar, mas o fato de um dia você falar: Senhor, reconheço que eu não sei dirigir a minha vida. O Senhor olha para você e fala assim, e falou assim: querido, não importa o que você já fez de errado na sua vida, você agora tem uma nova oportunidade, porque agora tem uma nova direção na sua vida. E aquilo que Jesus fez foi justamente conquistar para nós o direito de uma nova administração espiritual começar a dirigir o nosso entendimento. Um novo espírito em nós. E não é aquele espírito antigo que tinha a maneira de fazer as coisas segundo os princípios que nós herdamos quando nascemos biologicamente apenas como ser humano. Mas de repente, o nosso espírito para Deus renasceu. E Deus começa a olhar agora e diz: agora eu tenho um filho na terra onde eu preciso abençoá-lo para que ele glorifique o meu nome. Fala para o irmão do seu lado: sabe por que Deus te abençoa? Para ele ser glorificado. Alguém vai dizer: eu sabia que tinha interesse nesse negócio.
Mas e daí? É Deus que está interessado e tem algum problema? Eu não vejo problema nenhum em Deus ter o maior interesse em me abençoar para que Ele seja glorificado. Alguém aqui tem problema com isso? Tem gente que fala assim, eu não vou fazer esse negócio que é propaganda gratuita, ninguém me paga para isso. Ok, irmãos, eu não tenho problema nenhum de fazer propaganda gratuita pelo Senhor Jesus, porque Ele pagou a minha conta. Ele não precisa me pagar mais nada. Mesmo que Ele não fizesse mais nada por mim. Só a paz que Ele tem me dado, de saber que o dia que meus olhos fecharem na terra, eu estarei com o Senhor por toda a eternidade, não tem coisa melhor do que isso. Só que nós já dissemos aqui que Deus não quer dar só isso para nós, essa paz, essa certeza, essa segurança. Ele diz que Ele tem muitas bênçãos para nós, enquanto nós estamos ocupando esse corpo. Mas para isso nós precisamos estar sob nova direção. Mas agora é o seguinte, irmãos, o que é que nós podemos mudar para que todos percebam que nós estamos sob nova direção? Eu não sei você, mas às vezes eu me pego perguntando, Senhor, o que eu poderia fazer que o simples fato de eu viver naturalmente mostre para as pessoas que o Senhor habita em mim? O que eu poderia fazer? Não sei se você também tem falado assim com Deus, tem? O que você pode fazer de forma natural, nada forçado, nada por obrigação, nada por um tempo apenas, mas algo assim, olha, eu levanto cedo, eu vou trabalhar, eu quero que a minha maneira de trabalhar mostre que tem uma nova direção na minha vida. Eu sempre falo, Deus, eu quero que ao atender um telefone, alguém perceba, que legal, tem uma pessoa diferente atrás dessa linha. Eu quero que, ao entrar numa loja, eu vou ali comprar, perguntar um preço, comprar uma mercadoria, alguém fala, puxa, mas interessante. Outro dia eu fui com o irmão, ele foi comprar um carro, e eu fui com ele, e eu achei interessante que na hora que ele foi tirar o carro da loja, nós falamos assim, olha, a gente queria orar primeiro agradecendo a Deus, porque nós estamos comprando esse carro. E aí, esse irmão falou assim, eu queria orar com você, que me atendeu, o vendedor. Você pode participar dessa oração? Ele falou, claro. E nós oramos, nós agradecemos tudo. Quando terminou, ele falou assim, rapaz, é raro ver esses negócios. Entra gente que compra carrão, mas sem cada preço absurdo. E o cara sai daqui fazendo, sabe, esnobando, o cara sai daqui falando um monte de coisa, até às vezes ameaçando a gente. Se tiver alguma coisa, eu volto aqui, tá? Vocês oraram, agradeceram a Deus, ainda me abençoar nessa venda, e vocês ainda falaram que Deus abençoe, que eu ainda vendo a muitos outros carros. Não, vocês são diferentes. Falei, glória a Deus por isso, somos mesmo, nós somos gratos a Deus, e quando essa gratidão é demonstrada, irmãos, as pessoas percebem, e sabe de uma coisa? Isso não é comum lá fora, mas precisa ser comum entre nós aqui. Você dá glória a Deus por isso? Aleluia, amém. Então, irmãos, eu vou dizer algumas coisinhas aqui, bem rápido, a respeito do que nós podemos fazer para que mostremos que estamos em nova direção. A primeira coisa é entender o que é que Deus espera de nós. Duas coisas apenas. Primeiro, Deus espera que as coisas velhas acabem na nossa vida. Quando o irmão fala, eita, não é fácil isso. Irmão, você acha que é fácil mudar velhos hábitos? Eu não acho. Eu me pego às vezes tendo que me policiar. E olha, irmãos, eu tenho mais ou menos mais de 50 anos de crente, de salvo por Jesus. Então, mesmo assim, por quê? Porque eu estou conectado no mundo, não tem jeito de viver desconectado. Então a gente, irmão, sofre influência. A gente é humano, não é? Se a gente fosse anjo, tinha asa, né? Mas eu não estou vendo nenhuma asa aqui, a menos que os irmãos deixaram ali guardado, não sei. Então, irmãos, a gente às vezes, por falta das asas, dá umas rasantes aqui, dá umas rasteiras aqui, eu vou te dizer. Mas aí Deus fala assim, eu estou olhando o seu coração. Você está difícil, mas eu estou vendo que você está querendo deixar as velhas atitudes. E sabe que é isso que vale, né?
É isso que vale. O que eu amo na palavra de Deus é que Deus nunca diz para nós, nunca dá para nós um relatório dos nossos erros, para fazer um check-in das nossas falhas. Deus sempre fala assim: filho, eu vi tudo que você fez hoje de errado, algumas coisas não foram boas, mas estou preocupado com isso não. Estou preocupado que hoje você fez alguma coisa melhor do que ontem. E eu profetizo na tua vida, amanhã vai ser melhor. Amém? Eu profetizo na sua vida, amanhã vai ser melhor. Aonde você caiu hoje, porque você está sob a nova direção de Deus, amanhã você vai acertar em nome de Jesus. E a outra coisa que Deus espera é que as coisas novas comecem. Ok, mas para a gente começar a fazer coisa nova, eu não sei você, mas quando eu adquiro alguma coisa nova e eu quero usar, eu tenho o hábito de ler manual. Tem gente que não tem hábito de ler manual. E às vezes dá certo. E às vezes não dá certo, né? Se o aparelho é eletrônico, hoje nem tanto, né? Porque hoje tudo é bivolt. Mas eu sou de uma época, e muitos irmãos aqui também são comigo nessa época, em que você tinha que perguntar ou ler. Escuta, 110 ou 220? Tem uma geração aqui que está surgindo, que nem vai saber o que é esse negócio de 110 e 220. Né? Glória a Deus por isso, o mundo está evoluindo. Mas tem ainda alguns aparelhos antigos, irmãos, que se você não apertar o botão de power, ele não liga. Tem alguns que se você não puser na tomada, ele não energiza. Vai chegar um dia que não vai precisar disso. Mas aí então, uma vez que você precisa pôr na tomada e ligar um botão, antes disso é bom perguntar. Essa energia é 110, 220. Por quê? Porque você vai começar a usar uma coisa nova. Então, de repente, irmãos, você está numa nova direção de Deus e você vai agir de uma forma... Você fala, espera um pouquinho, eu sempre fiz assim, mas será que isso está certo? Como é que é a nova maneira que Deus quer? Então, o meu conselho, o conselho da palavra de Deus é essa. Pergunte ao Senhor, como que Ele quer que você comece a fazer as coisas novas. Mas temos a segunda orientação. Deus já fez a parte dele para isso. Qual foi a parte de Deus? 2 Coríntios 5:5. Foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Aleluia! Então a parte de Deus está feita. A parte de Deus foi nos dar uma nova direção espiritual dentro de nós, para que não houvesse necessidade de um irmão olhar para o outro, apontar o dedo e dizer, você está errado. Mas a coisa mais terrível que tem é quando nós que resolvemos ocupar uma posição que não é nossa. Porque sabe qual é a prática que nós temos quando nós temos que apontar o dedo para alguém e dizer? É a prática da acusação. Porque nós herdamos da velha cobra, a serpente que nos enganou, graças a Deus ficamos livres dela. Nós herdamos uma maneira antiga de às vezes dizer, eu sou sincero, o que eu não gosto eu já vou logo e falo. Mas a nova maneira diz, se o teu irmão for ficar triste, não fala não. Sofre o dano, mas fica quietinho. Não deixa o teu irmão ficar triste com você. A gente está estudando Romanos aqui, irmãos, e tem alguns textos que o apóstolo Paulo fala, e nós temos discutido aqui nas terças-feiras, que tem sido maravilhoso, que a preocupação de Paulo era, olha, não faça nada que venha entristecer o seu irmão. Não é isso, irmãos? Os irmãos que estão participando do estudo, a gente tem ficado maravilhado. Não faça nada que vai entristecer o seu irmão. Por quê? Porque ele é teu irmão, mas ele é filho de Deus. Ele é companheiro de serviço, mas ele é servo de Deus. E o dono dele, o patrão dele, sabe muito bem corrigi-lo. E aí aqui esse texto está dizendo, Deus nos deu o seu Espírito, para que quando eu fizer alguma coisa errada, eu vou ficar mal comigo, eu vou olhar do lado e ninguém vai falar nada, eu vou ficar mais mal comigo ainda, porque eu vou me sentir tão amado pelos irmãos, mas o Espírito vai me incomodar tanto,
que eu vou falar: Senhor, me perdoa, mas eu não faço mais isso, porque esse mal-estar eu não quero de novo para mim. Vocês não estão entendendo? Sabe, muitas vezes se alguém fala, você revida, e você às vezes desabafa, fala: ele falou que quis e também ouviu que não quis. E a gente, né, não fica mal, a gente não fica bem depois, né? Mas quando ninguém fala nada, é o Espírito, irmão, você vai ficar bravo com quem? E o Espírito, quando ele fala com amor, ele fala para nos convencer, ele fala porque ele sabe que ele foi posto aqui nesse texto dizendo: Deus nos deu o seu Espírito para que tudo que nós fôssemos fazer, ele nos orientasse. Glória a Deus. Mas tem um outro texto lá de João capítulo 1, verso 12, que diz assim, que alguns creram nele, em Jesus, e o receberam, e a eles ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Se você precisa de um versículo para mostrar para alguém que existe a necessidade de um novo nascimento espiritual, está aqui o versículo maravilhoso, com toda a simplicidade. Alguns creram em Jesus, e só por isso, só por causa disso, da fé em Jesus, Deus perdoou todos os seus pecados e passou a chamá-los agora de meus filhos. Irmãos, o que é mais gostoso de ouvir? Falar que você é amigo de Deus ou filho de Deus? O que é mais gostoso ouvir? Oh, irmão, você é amigo de Deus. Aleluia. Querido, você é filho de Deus. O que é mais gostoso, irmãos? O filho. Sabe por quê? Quando você ouve falar que você é filho de alguém, você pode olhar para esse alguém e falar assim: então, estou sob seus cuidados? Agora quando eu não puder, você me ajuda? Agora quando eu não souber, você me orienta? Agora quando eu não tiver, você me dá? Porque sou teu filho. Então, uma das coisas maravilhosas de uma criança é saber que ele não precisa saber de tudo, ele não precisa ter dinheiro para tudo, ele tem o pai. E quando ele é pequenininho e sabe fazer as coisas, você vai ajudar, ele nem aceita. Não. Mas quando ele precisa, ele pede. E eu vou dizer uma coisa, pode ser a coisa mais difícil. E você às vezes pode nem conseguir fazer, mas que dá uma vontade de fazer, dá. E se você puder fazer um pequeno esforço, você faz e você atende aquele pedido daquele filho. Porque é seu filho. Agora, se o filho do vizinho pedir, você puder, você faz. Se não pedir, vai pedir para o teu pai. Não sou teu pai, não é verdade? Mas aqui está dizendo, então, que nós somos filhos de Deus. Então, nós podemos pedir, e essa filiação foi natural. Só por quê? Por conta de uma oração. Não foi mais nada, só por conta de uma oração de entrega. Senhor Jesus, eu decidi, na minha vida o Senhor dirige daqui para frente. Acabou meu jeito de ser, de fazer, daqui para frente é do seu jeito, do seu modo. Entrei sob nova direção para a tua honra e glória. Amém, queridos? Então essa é a segunda coisa, bem simplesinha. A terceira, mudar é a nossa parte. E nós podemos fazer, mas como? Copiando o exemplo de Jesus. Copiando o exemplo de Jesus. Se você quiser, abra sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 1. Abre Marcos capítulo 1. Eu quero ler com você o versículo 21 até o 27. Marcos capítulo 1 vai falar a respeito de o que nós podemos fazer, o que nos foi autorizado a fazer. Olha o que está dito aqui em Marcos 1, 21. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo, e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou:
O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau: cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: o que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus. Aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, uma coisa que me chamou a atenção aqui é que foi percebido que a maneira de Jesus ensinar a palavra de Deus era diferente da maneira religiosa. Qual era a maneira religiosa? A maneira religiosa era pegar aqueles livros da lei, se colocar atrás de uma tribuna, ler, e assim diz Deus, assim diz o Senhor. Então, profetas e outros mais, rabinos, mestres ali, pegavam a palavra de Deus, liam e falavam: olha, Deus está dizendo. De repente, as pessoas começam a ouvir Jesus ensinar, e todo mundo fica maravilhado com o ensinamento de Jesus. Mas eis que, de repente, Jesus não fala: assim diz Deus. Ele fala: assim eu vos digo. Uau! Isso não te põe a pensar? Se você fizesse parte daquele auditório, ouvindo aquela palavra de Jesus, você não ia ficar um pouco questionador? Espera aí. Assim diz ele. Quem é ele? Quem é ele? Aquilo que eles não queriam admitir. O Filho de Deus encarnado, o próprio Deus. Quando perguntaram para ele, ele falou: eu e o Pai somos um. É por isso que eu tenho dito, eu vos digo. E olha, irmãos, tem algumas coisas que Jesus fala: olha, sempre disseram que era assim, 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 porém eu vos digo. Irmão. E quando Jesus diz, porém eu vos digo, a coisa fica mais complicada ainda. Só um exemplo que está me vindo agora aqui na mente. A lei dizia: aquele que adulterar com uma mulher é digno de ser castigado. Todo mundo entendia que adulterar era praticar o ato, né? Era um se encontrar com o outro e fazer o que não devia. Jesus fala: porém eu vos digo, só de olhar, de cobiçar, de desejar, já aconteceu a contaminação. Deus já olha, os demônios também já olham e falam: já podemos agir, porque Jesus falou que só de pensar já aconteceu lá no reino espiritual. Irmãos, então cada vez que Jesus falava, porém eu vos digo, a coisa complicava um pouquinho mais. Mas e daí? Por que pôde complicar um pouquinho mais? Porque junto com esse porém eu vos digo, Jesus sabia muito bem que ele ia colocar o seu Espírito Santo dentro de cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a força que nenhum do passado tinha. Todos que pegavam o Velho Testamento, as leis, eles tinham que ler, decorar, escrever, anotar na testa, carregar na caixinha de promessa e tentar não lembrar, não esquecer. Quando alguém esquecia, alguém lembrava. Por quê? Isso aqui Deus falou, a gente não pode esquecer. Agora Jesus falou assim: não, acabou com isso. Agora eu ponho o meu Espírito dentro de vocês e vocês vão sentir bem quando faz bem, vão sentir mal quando faz mal, e acabou. Glória a Deus. Então, irmãos, por que Jesus pode arrochar um pouquinho mais essa questão da santidade, separação? Porque ele também deu um pouco mais de bênção para nós. Se você fizer um propósito de algo que você quer colocar um pouco mais de santidade na sua vida, fica tranquilo, o Espírito Santo está com você. Você vai conseguir, se é isso que você quer. Sabe, muitas vezes tem pessoas que gostam de fazer um pouco mais. Sabe, não para ser salvo, que não adianta. Mas tem gente que é salvo, e ele gosta de levar a vida dele um pouco mais no controle, na regra, na obediência. Ele gosta, ele sente bem. Se você falar para ele que você está perdendo tempo, não precisa, ele não vai sentir bem, porque ele
gostaria de fazer um sacrifício para que Deus se agrade. Um pouco mais. Precisa? Não. Mas e se ele quer fazer? Funciona? Sim. Por quê? Porque é de coração. E se ele está sentindo esse desejo de fazer um pouco mais, sabe quem está pondo esse desejo no coração dele? O Espírito Santo de Deus. Porque você nunca sabe o que é que Deus fala com cada pessoa a respeito do projeto que Deus tem na individualidade. Se você sentir desejo de se santificar um pouco mais, você olhar do lado e não encontrar ninguém fazendo aquilo, fique tranquilo. Isso é para você. Não saia por aí apontando o dedo para os que não tiveram o seu chamado, a sua convicção. Não. Por quê? Se você olhar lá para Romanos, Paulo, capítulo 14 de Romanos, tem uma parte interessante. Ele fala assim: se você acha que todos os dias são iguais, não tem problema. Mas se você acha que tem um dia que é mais importante que o outro, tudo bem, também não tem problema. Você só não pode acusar o irmão que acha que não tem um dia que é mais santo que o outro, de que ele está errado. E você que acha que todos os dias são iguais, não fique acusando o guardador daquele dia santo como se ele fosse um idiota, um tonto. Fica tranquilo. Porque Deus colocou a convicção no coração dele para guardar, deixa ele guardar. Aí tinha o negócio da carne. Alguém achava, olha, eu vou no açougue, eu como de tudo. E naqueles dias, irmãos, tinha um costume de... Eles pegavam os animais, levavam lá para aqueles templos pagãos, ofereciam lá para aqueles deuses esquisitos, que na última mensagem eu pus a carinha deles aqui, né? E ninguém aqui se identificou como filho desses caras esquisitos, né? Quando eu perguntei, alguém aqui acha que esses caras são pai? Se é seu pai, ninguém levantou a mão, né? Que tinha umas caras carrancudas, né? Normalmente os deuses dessas nações esquisitas por aí tem umas caras, né? Ok, então, queridos, o nosso Deus, ele tem uma particularidade. Fique naquilo que ele fala com você. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então, a autoridade de Jesus chamou a atenção de todo mundo ficou impactado. Uau, esse homem é demais. E aí, irmãos, eu tenho a alegria de falar assim: esse é o meu Senhor. Eu amo quando a Bíblia mostra algumas coisas que Jesus fez, bem esquisito, bem diferente, que eu falo assim: esse é aquele que me salvou. Sabe por que ele estava fazendo todas essas coisas? Porque ele estava pagando um preço que eu jamais conseguiria pagar. E eu louvo a Deus porque ele conseguiu. E sabe o que mais? Ele está lá no céu intercedendo por mim, para que quando eu fizer alguma bobagem aqui e falar: ah, Deus, me ajuda, em nome de Jesus, ele vai falar: Pai, na minha conta. E ele está lá no céu para isso. Isso alegra o meu coração, não sei se alegra o seu. Se alegrar, você pode dar glória a Deus. Amém, fica à vontade. Querido, agora, irmãos, como é que deve ser essa nossa vida? Eu separei 3 textos, eu quero que você abra Efésios capítulo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia, vai ser bom, né? Ou acender o seu celular, também não tem problema não. Nós não somos daquele que se você usar a Bíblia no celular, a gente vai falar: tá vendo? Fica consultando o Facebook, WhatsApp. Não, fica tranquilo. Se você estiver desviando a sua atenção, o problema é seu. Se estiver recebendo a bênção, o problema é seu. Né? Então, se você tem a Bíblia no celular, fica à vontade, pode ler, pode acender ela aí, nas versões, né? Mas Efésios capítulo 4, versículo 23, olha, me acompanhe. Como que deve ser essa nova vida? Está uma dica aqui. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Coração e mente. Deve ser 2 coisas, né? Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Olha que coisa, uma vida correta e dedicada a Ele demonstra a nova natureza na sua vida. Então, o motivo pelo qual você pode escolher obedecer à palavra de Deus é simplesmente por conta disso. A sua maneira de se expressar glorifica a Deus. Só por isso. Versículo 25. Por isso, não mintam mais. Deus não mente, Jesus nunca mentiu.
Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fique o dia inteiro com raiva. Olha que interessante, aqui não está proibindo você ficar com raiva. Só está dando um conselho. Qual é o conselho? Se a proibição fosse, vocês jamais poderão ficar com raiva. Irmãos, eu ia dizer, mas então como é que faz? Eu não posso me morar mais na terra, me transporta. Mas ele falou, não. Olha o que está dizendo aqui, ó. Se vocês ficarem, então vai ter um dia que vai ficar. O que deve fazer se você ficar com raiva? Agora que vem um conselho. Não faça o que a raiva quer que você faça. O que vai fazer? Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que peque e não fique o dia inteiro com raiva. 27. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritaria, insulto, maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui tem que ficar grifado na sua Bíblia, na minha tá. De vez em quando eu preciso abrir e ler. Eu preciso ler por quê? Irmãos, se você parar de ler a palavra de Deus e buscar direção para a tua alma, a influência que nós recebemos no dia a dia é muito grande do lado mal. Sem querer, nós vamos começando a mostrar que não tem uma nova, já teve uma nova direção, mas agora está entrando o velho costume. Entendeu? Por quê? Porque é assim que as coisas são, não adianta. Então, por que a gente às vezes fala, irmãos, vamos fazer um desafio aí de 21 dias, orando mais, lendo a Bíblia mais, orando uns pelos outros. Por quê? Exercício, só isso. Um ajudando o outro, é só isso. Né? Porque nós temos uma meta, uma regra aqui, que o Espírito pediu para nós, e não é coisa de igreja não, é coisa de Deus. Mas abre Colossenses, capítulo 3, tem outros conselhos aqui. No capítulo 3 de Colossenses, nós vamos encontrar, no versículo 5, mais conselhos preciosos. Por exemplo, portanto, matem os desejos deste mundo, que agem em vocês, isto é, mata a imoralidade sexual, mata a indecência, mata as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Por quê? A cobiça é um tipo de idolatria. Olha para cá, mata. Engraçado, né? A Bíblia vai mandar a gente matar. Não matarás, é um dos mandamentos, não é? Mas aqui a Bíblia está dizendo mata. É incoerência? Depende do que você vai matar. Pessoas não. Mas atitudes do velho homem, que o diabo vem jogando sobre você, mesmo que você não queira, ele dá uma borrifada com o spray maligno do inferno, ele vem assim. Já foi em algum lugar que alguém vai abençoar e pega uma aguinha e joga assim? Você dá uma, né? O diabo vira e mexe, pronta. Você liga o teu telefone. Irmão, essa semana que terrível.
entrou um tal de malware no meu celular. Eu estava tão tranquilo, iPhone não pega. Não pegava. Descobriram um negócio aí, irmãos. Você conecta na internet, num site, para pegar uma informação. De repente, irmãos, vem um redirecionamento do seu celular para um lugar que você jamais entraria. E eu estava perto da minha esposa, e eu estava acessando ali. Eu estou construindo um blog para abençoar o povo de Deus, né? Chamado A Fé Te Ajuda Online. Pode ficar pronto para avisar os irmãos. Eu estou construindo esse site, estou ali na plataforma, e vou testar o site. Falei, bem, olha que legal, essa parte do site ficou bacana. Quando você clica aqui, ele abre aqui. É isso que você vai mostrar para o povo? Falei, não, o que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu? E aparece um site pornográfico lá. Irmãos, entrei em desespero. Falei, e agora, o que eu faço? O duro que ela foi no computador dela, mesma coisa. Eu falei, mas o que é isso? E uma hora é no meu site, outra hora é no site do outro, outra hora não é em vários. Você está em qualquer um. Eu falei, o que é isso? Isso é spray do diabo. Então, irmãos, você não vai atrás da coisa ruim, mas ela espreita você e corre atrás de você. E a hora que você vê, o que você faz? Meu Deus, misericórdia. Eu já caí nesse negócio, o Senhor me livra. Aí Jesus fala assim, fica tranquilo que eu estou aqui no céu justamente por isso. Sabe por que eu me tornei advogado? Jesus falou assim. Eu fui na terra e eu era salvador, mas agora eu vim para o céu e eu sou advogado. Sabe por quê? O acusador está lá. O enganador está lá. Vocês estão vivendo no meio do enganador, do acusador, do mentiroso, do trapaceiro. Então, quando acontecer, não é desespero não. Liga para o suporte do céu, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu vou te dizer, ele não vai ficar uma semana tentando resolver e vai ligar para você, desculpa, mas eu vou levar para o suporte da engenharia porque não dei conta. Não, ele vai resolver na hora. Está entendendo, irmãos? Então é assim que esse texto está dizendo, né? Glória a Deus por isso. Mas, queridos, Colossenses capítulo 3, versículo 18, também tem mais um conselhozinho para você aí, ó. Versículo 18, vamos avançar aqui, ó. Aliás, do 18, Colossenses 3, 18. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ama sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles. Mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo. Pois o verdadeiro Senhor de vocês, que vocês servem, é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois quando Deus julga, Ele não faz diferença entre as pessoas. Então, irmãos, aqui está dizendo, olha, tudo que você fizer, não faz porque senão vai ser castigado, senão Deus vai te cobrar, senão Deus vai jogar na cara, senão você não vai dar um bom testemunho, quem é que vão dizer de você? Não, faz dizendo o seguinte, Deus está vendo e eu quero glorificar o nome dEle. E aí, irmãos, a coisa mais linda é quando alguém sob nova direção é o melhor funcionário de uma empresa. Eu já disse, volto a repetir aqui. Gente sob nova direção. Quando o patrão percebe a nova direção do Espírito Santo na vida daquele funcionário, ele pode ser dispensado por conta de algumas crises. Mas ele vai ser um dos últimos e o dia que o patrão mandar ele embora, vai mandar com dor no coração. Porque ele era uma pessoa excelente. Entendeu? Quando alguém se referia àquele sob nova direção do Espírito Santo, ele vai falar assim, olha,
estou para conhecer uma pessoa correta mais do que esse. 100%. E não é mérito pessoal nosso, né? Porque por nós a gente dá mancada, sim, mas é o Espírito Santo fazendo diferença na nossa vida. Quinta coisa, como que nós conseguimos forças para essa nova vida? Lá em Colossenses 2, verso 6 diz: já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. E sejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele, se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Então, já que, irmão, você nasceu de novo, vive como cidadão do céu, glória a Deus. Aleluia, está entendendo? Então, esse ponto, ele é rapidinho, ele é curto, mas como é que nós conseguimos novas forças? Fala para o irmão do lado, vivendo com o Senhor. Vivendo com o Senhor. Vai tomar uma decisão? Senhor Jesus, eu faço ou não faço? Vai comprar, Senhor, eu devo comprar ou não devo comprar? Vai vender, mesma coisa. Dá para fazer uma viagem? Ora, Senhor Jesus, essa viagem tem a tua bênção. Se não tem, eu não vou. E aí, irmãos, se Deus abençoa, você vai. Se o diabo interceptar você, usando o Senhor faz você parar um pouquinho na estrada, dá uma câimbrazinha na sua perna. Você para um pouquinho na estrada, o mal passa por você e você não será atingido, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Sexto ponto, nós estamos chegando no finzinho que tem só 7. Vale a pena essa união com o Senhor? Lá em Mateus 5,12 diz que vale, porque o próprio Jesus disse: fiquem alegres e felizes. Por quê? Pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mas fiquem felizes quando perseguirem vocês, porque tem uma grande recompensa lá no céu. Sabe, irmãos, é tão gostoso saber que o nosso esforço é recompensado. Todo mundo levanta e vai trabalhar, seja lá a hora que for, no trabalho que for, mas quando ele lembra da dificuldade do serviço, porém ele lembra também, mas chega o dia do pagamento. Ele fala, vai valer a pena, não tem problema. Vou ser promovido, vou receber o salário, vou pagar minhas contas e vai por aí. Então, a recompensa é o grande elemento motivacional que faz as pessoas perseverarem naquilo quando a dificuldade surge. Então, querido, quando você tiver dificuldade de andar nos caminhos do Senhor, sob a nova direção do Espírito Santo, ora um pouquinho mais, busque a direção de Deus e se lembre que nem todas as recompensas que Deus tem para nós vamos receber aqui. Porque tem coisa, irmãos, que aqui não faria nenhum sentido. Tem coisa que aqui não teria nenhuma utilidade. Tem coisa, irmãos, que nós estamos juntando o tesouro lá no céu, que é para lá que nós vamos. Amém, queridos? Glória a Deus. Sétima e última coisa, eu vou pedir até que os músicos já fiquem meio de jeito aqui, porque essa é bem curtinha e nós vamos concluir rapidamente. Vantagens dessa união com Cristo. Lá em João 15:7 diz assim: se vocês ficarem unidos comigo, vantagens dessa união. Se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês vão receber tudo o que pedirem. Amém? Olha de novo para esse versículo. Se vocês ficarem unidos com Jesus, e as palavras dele continuarem em você, você vai receber o que pede. E aí, irmãos, a gente às vezes fica questionando por que não recebe algumas coisas. Tudo bem, irmãos, que nós não vamos ter resposta para tudo. Nem queira encontrar resposta para tudo. E nem queira ser aquele que vai apontar para as pessoas o porquê que elas ainda não foram abençoadas em alguma área. Não entre naquela, irmãos, que o diabo é especialista de botar o dedo na cara dos outros. Eu sei por que você não está, por que você não faz isso, não faz aquilo, não largou desse vício, daquele, aquele outro. Não é por aí. Tá? Não é por aí. Tá? E o versículo então diz, olha, fica unido
as palavras dele vão estar unidas, vão estar em você, você vai pedir e vai receber. Pode ser de imediato, mas pode ser que demore. Se você ler essa palavra que eu pus na frente do seu informativo, você vai observar que Deus tem uma maneira bem peculiar de pôr algumas pessoas em teste, né? Então, tem aí alguns personagens da história que tiveram que ter um pouquinho de paciência para receber a promessa de Deus, mas todos receberam. Filipenses 2:21 diz: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos um com os outros. Glória a Deus. Irmãos, estão alistados aqui alguns conselhos da palavra de Deus que pretendem nos ajudar a andar sob nova direção na nossa vida. Mas, queridos, ter uma nova direção é propósito de Deus, mas nós precisamos concordar que essa nova direção vai entrar em prática em nós todos os dias da nossa vida. Eu sei que no começo da nossa carreira cristã, todos nós concordamos de andar sob nova direção. Mas o tempo passa, coisas acontecem, nós negligenciamos, nos ocupamos com outras coisas. E muitas vezes o Espírito pode nos chamar para um cantinho, como pode ser agora, está acontecendo. Baixe sua cabeça um pouquinho. E o Espírito pode estar falando com você. Gostaria tanto de mudar algumas coisas em você. Gostaria tanto que essa nova direção que eu já mostrei para muita gente na sua vida, eu gostaria de voltar a fazer algumas coisas que talvez eu ainda não fiz. Eu já fiz, mas eu diminuí. Eu quero intensificar. Mas na maioria das vezes, irmãos, Deus sempre quer nos levar para uma nova dimensão. Deus é o Deus das novidades. Jesus é aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que jamais vai mudar. Mas, irmãos, Deus pode fazer amanhã, comigo e com você, coisas que Ele ainda não fez hoje, e nem ontem. E não é porque Ele ainda não fez, que significa que a tua vida vai ser sempre a mesmice. Talvez você esteja aí pensando, mas eu já tive tantos momentos de, desculpa a palavra, mas ser fanático por Jesus, mas esse tempo já passou, eu não quero voltar a essas coisas loucas, doidas. Ok, querido, mas ninguém está te pedindo isso mesmo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O que eu quero dizer é o seguinte: você aceita Deus fazer algo novo com você daqui para frente? Você aceita Deus mexer em algumas coisas na sua vida, para que Ele possa entregar o que Ele já separou, para que Ele não tenha que entregar para você só naquele dia quando você chegar lá, porque algumas coisas Ele preparou para você enquanto está na terra. Eu sei, irmãos, que Jesus, hoje no céu, Ele desfruta de muitas coisas que Ele não pôde desfrutar na terra. Mas enquanto Ele estava na terra, a intimidade, a comunhão de Jesus com o Pai, lhe trouxeram tantas coisas preciosas, a ponto dele ser admirado pela autoridade que tinha, quando Ele mandava e os espíritos malignos saíam, quando Ele dava um comando e a enfermidade saía. Irmãos, de repente Deus quer fazer tudo de novo, isso conosco, enquanto estamos na terra. Mas cada um de nós tem que dizer: eu aceito essa nova direção para que novas coisas aconteçam na minha vida. Então, nesse momento, eu gostaria que a sua oração fosse essa. Eu não sei o que você vai falar com Deus, mas seria tão bom se você saísse daqui hoje não movido por um novo pensamento religioso, um novo propósito religioso, não, mas movido por uma lembrança de que você é uma nova criatura.
Você não nasceu assim, você se tornou nova criatura. Você hoje é um filho de Deus. Você não nasceu filho, você se tornou filho de Deus. E é que você é quem decide. E eu vou permitir Jesus dirigir a minha vida de uma maneira como eu nunca permiti antes. Amém, queridos?